Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. E começamos com a atualidade internacional. O Irão e os Estados Unidos ainda estão longe de um acordo final. É o que afirma o principal negociador iraniano em entrevista à televisão estatal este sábado. Mohammad Bagher Ghalibaf diz que em alguns pontos já se chegaram a conclusões, mas há outros em que as duas partes ainda estão longe de um acordo final. Isto acontece depois do Irão ter anunciado este sábado que iria fechar novamente o Estreito de Hormuz, invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Antes disso, o Irão fez pressão para que os navios pagassem uma taxa para passar em segurança pelo estreito, uma medida que complicou as negociações com os Estados Unidos. Ora, Ghalibaf enquadra a situação no Estreito de Hormuz como uma vitória estratégica para Teherão. O Hezbollah promete retaliar contra os ataques israelitas no Líbano. O líder do grupo xiita falou hoje pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor na região. Num comunicado lido na televisão, Naim Qassem garante que os militares do Hezbollah estão prontos a responder a quaisquer violações ao acordo e reforça que uma trégua não pode ser unilateral. Este sábado, Israel anunciou a eliminação de uma célula terrorista que operava perto das tropas israelitas e anunciou também a demarcação de uma linha amarela no sul do Líbano, à semelhança do que foi feito em Gaza. Já por Israel, centenas de pessoas manifestaram-se contra o governo e exigem responsabilização pela condução da guerra. Em Portugal, o Governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admite tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma ruptura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses. O conforto não está em causa. Não há ruptura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Governativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro, e nós, o Governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O Instituto de Emergência Médica justifica os atrasos nos pagamentos com falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível. O que eu quero dizer, e já terminei em nome do Governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das instituições humanitárias. A posição do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre as dívidas do INEM aos bombeiros, de acordo com esta liga, o valor ronda os 20 milhões de euros. O Presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais para discutir as alterações pretendidas pelo Governo. É um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do Executivo de Montenegro. A nota de agenda foi divulgada este sábado no site da Presidência da República e a CGTP, que foi excluída das negociações pelo Governo, vai ser recebida em Belém. Acontece logo depois da primeira visita oficial de seguro ao estrangeiro, neste caso à vizinha Espanha. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o Presidente admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o Governo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Primeiro, houve esta quarta-feira os parceiros sociais. E ainda sobre a lei laboral, as alterações podem mesmo voltar a ser rejeitadas na reunião do Secretariado Nacional da UGT. Foi pelo menos o que admitiu esta tarde o secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou também com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo sobre as alterações da lei laboral. Na resposta, Sérgio Monte diz que os membros do Secretariado Nacional concordam com a grande maioria dos portugueses, rejeitam
rejeitam a proposta do Executivo. Caso não haja acordo, o Governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos. E o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, acusa a direita de querer apressar a aprovação de várias propostas, incluindo a do pacote laboral. Isto tudo por receio de um ricochete da opinião pública, diz Rui Tavares, que acusa a direita parlamentar de estar distante do sentido social. Eu creio que a direita, neste momento, sente algumas está com o rei na barriga, com a ilusão de que pode fazer tudo, outra percebe que o tempo até que haja um ricochete da opinião pública em relação às atitudes da direita nos últimos tempos é curto e, portanto, tem que avançar com o máximo das suas propostas antes que percam definitivamente a opinião pública. Também, de certa forma, as sondagens começam a refletir isso e no próximo ano vamos vê-las a refletir isso cada vez mais. O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, que acusa ainda o governo e os partidos que o apoiam de viver no passado. O Ministro da Economia afirma que Portugal precisa de mais do que apenas crescimento económico para abordar os próximos anos. Manuel Castro Almeida diz que o desafio da economia portuguesa não é apenas crescer, mas sim conseguir crescer com resiliência, produtividade e capacidade de resposta. É esta a garantia do Ministro durante um congresso da Ordem dos Economistas em Lisboa este sábado. Manuel Castro Almeida não quis falar aos jornalistas à saída, mas durante a intervenção sublinhou o enorme impacto do mau tempo registado em janeiro e fevereiro na economia portuguesa e fez o balanço da ação do Executivo. Após a tempestade Christine, o Governo aprovou um pacote de medidas de 3,5 mil milhões de euros. Entretanto, submeteu à Comissão Europeia o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, reportando prejuízos superiores a 5,3 mil milhões de euros. O apoio esperado ronda os 250 a 260 milhões de euros, com execução no prazo previsto de um ano. E foi igualmente assumido o compromisso de concluir até 30 de junho os processos de apoio às habitações afetadas. Isto é o que se exige do Estado: rapidez, coordenação, responsabilidade e capacidade de execução. O Ministro revela ainda que o Executivo tem um plano delineado para os próximos meses. Portugal pretende mobilizar fundos europeus, reforçar o investimento público, incentivar o investimento privado e apostar na internacionalização. Ainda assim, Castro Almeida reconhece que há um cenário de imprevisibilidade no mundo e que as crises estruturais são mais recorrentes. E o líder do PSD diz que quem saiu do partido para o Chega fê-lo porque não teve espaço nos sociais-democratas por falta de qualidade. A acusação é de Hugo Soares, em Cabo Verde. O líder parlamentar e secretário-geral do PSD diz que não conhece nenhum caso em que quisesse o regresso de quem saiu. Fala em pessoas que demonstraram falta de carácter e qualidade. Como tal, diz Hugo Soares, quem saiu não deixa saudades. Eu não conheço um dirigente ou militante do PSD que tenha saído para o Chega e que eu quisesse que ele voltasse para o PSD. Era sempre gente que nunca teve espaço por falta de qualidade, por falta de capacidade, muitas vezes por falta de caráter, porque atenção, nós nos nossos partidos também os temos menos bons. É assim mesmo, é verdade. Há de tudo, nós representamos partidos que representam a sociedade e nas sociedades e nas comunidades há de tudo. Palavras de Hugo Soares em Cabo Verde, onde foi um dos oradores convidados da Conferência Internacional Democracia em África. O líder parlamentar do PSD diz que o populismo só se combate governando bem e tendo coragem. Ainda tempo para o desporto, vamos até aos Estados Unidos para os play-offs da Liga de Basquetebol Norte-Americana. Los Angeles Lakers e Houston Rockets jogam a esta hora na eliminatória entre o quarto e o quinto lugar da Conferência Oeste. A equipa da Califórnia, liderada por LeBron James, fica em quarto na época regular, por isso os dois primeiros jogos da série são em LA. Já os Houston Rockets de Kevin Durant recebem o jogo 3 e 4 no Texas. Aos 10 minutos do primeiro quarto, os Los Angeles Lakers vencem os Houston Rockets por 30-24. Nos outros jogos da noite, na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers venceram os Toronto Raptors e os New York Knicks bateram os Atlanta Hawks em Nova York. No outro jogo da Conferência Oeste, entre o terceiro lugar Denver Nuggets e os sextos Minnesota Timberwolves, a equipa de Denver venceu por 116-105. É o ponto final neste Jornal das 2 da manhã. A informação está de regresso às 2h30. Até já.